Boa tarde, queridos irmãos. Bem-vindos todos à nossa casa. Meu nome é Ilso da Costa Chaves e sou trabalhador da casa. Convidamos a todos a nos acompanhar numa prece de abertura. Jesus amigo, mais uma vez, aqui estamos a rogar-te que estenda sobre todos nós, encarnados e desencarnados, tuas mãos dadivosas de luz e de paz. Apacienta, assim, os nossos corações e que possamos, num único pensamento, a Deus agradecer. Não somente por nós, mas por todos aqueles que neste momento carecem de um pouco de luz, fortalecendo suas mentes e seus corações, para então caminhar na direção da tua luz, amando-se, que assim seja. Bem, o tema proposto para a tarde de hoje refere-se ao Bezerra de Menezes e o que ele faz na espiritualidade. Vamos dar uma rápida pincelada através daquilo que ele nos deixa como conduta, não somente para mitigar as nossas dores, mas como um processo de educação contínua. Permita-me fazer apenas uma pequena leitura introdutória de um trabalho que é seu, Educação, Consciência e Luz. Diz ele: obreiros do último horário na vinha do Senhor, iluminados pela luz do Mestre, sejamos como espelhos a refletir sua imagem no íntimo de nossas almas. Eduquemo-nos para compreender para formar a nossa consciência. Consciência da atribuição que assumimos na obra do Senhor, para então servir. No Brasil inteiro, no plano espiritual, esse espírito se dedica a um amplo processo de educação espiritual para que nós tenhamos consciência do que amar é educar-se. Nós temos uma imensa dificuldade de entender como amar aquele que nos agride, que nos retira tantas vezes o direito de viver, que nos ofendem, que é nosso inimigo declarado. O Bezerra, hoje, ele não faz caridade como nós imaginamos. Se o encontro dele com Jesus foi quando Jesus esteve na Terra, ele entendeu e compreendeu, durante os séculos que se passaram, que para servir Jesus e para ascender na escala evolutiva, nós precisamos amarmos-nos. E, para tanto, nós temos que entender o que isso significa. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali está a lei de amor, que nada mais é do que amar o próximo como a ti. Bezerra põe-nos hoje de uma maneira didática, porque hoje ele serve Jesus.
E o que significa? Ele serve a si mesmo, nos auxiliando, nos ensinando. Quando nós descobrimos onde fica o norte da nossa vida, nós começamos a entender, a compreender o significado não da vida, mas do nosso viver. Para nós retornarmos ao Criador, é necessário que nós compreendamos o sentido da vida. Nós podemos nos perguntar por que nós vivemos e também para quê? Que sentido é este? Preservação do direito à vida e de tudo aquilo que nós aparentemente conquistamos, ou a vida no estágio que nós estamos significa descobrirmos-nos através, primeiramente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para depois entender o que significa o amor. Bezerra de Menezes, nas reuniões mediúnicas, não nesta casa, mas no Brasil inteiro, na América do Sul inteiro, exorta a todos ao amor, através da autoeducação. E para isso não há necessidade de trilharmos as universidades ou os bancos escolares, mas há necessidade de nós abrirmos a porta do nosso entendimento e conversar conosco. Quem somos nós? O que fazemos na Terra presentemente? Como nós comportamos? Podemos ser cortês com o próximo e ter uma aparência sublime, de pessoa pacata, tranquila, e, ao mesmo tempo, sermos um vulcão que, por onde passa, destrói. Porque nós ainda não entendemos que a vida não está na aparência das nossas atitudes. Ela está na construção do nosso sentimento. Através da doutrina espírita, nós compreendemos, quando estudamos, não somente o que está nos livros, ou a vida, mas quando nós nos propomos a nos conhecer, de como a vida se processa, já que nós somos imortais, não há morte que nos retire a vida. Corpo, sim, mas não a nossa alma, o espírito. Ele viverá noutra dimensão com muito mais responsabilidade, porque aquilo que foi dado será cobrado, não por um juiz externo a nós, mas será cobrado por nós mesmos. E com muita dor voltamos a reencarnar para fazer a apreensão do sentido da vida. Sozinho no mundo,
o homem não existe e não avança, fenece, porque ele necessita do outro, e o outro é semelhante a ele. E cada um de nós possui um grau maior ou menor de conhecimento intelectual que o outro. Cada um de nós possui um grau inferior ou superior ao outro no que diz respeito ao sentimento. Porque nós, em espírito, possuímos a mesma origem, mas em caminhadas diferentes. A própria natureza nos ensina. Via de regra, os rios nascem nas montanhas e correm em direção ao oceano, levando o que colhe nas suas margens de todos os nutrientes que irá alimentar o oceano. E se formos às cabeceiras dos rios, água que brota do seio da terra, cada um com a sua riqueza. Nós somos esses pequenos riachos, cada um de nós, que formamos um oceano que é a nossa população. E cada um com uma características diferentes, características espirituais que se refletem no corpo físico, porque aí está a necessidade. Quando nós avançamos e começarmos a entender que muitas vezes o prato de comida, a esmola ou a atenção que se dá àquele que nós julgamos que necessita, é ele que faz a caridade. Neste sentido, o Dr. Bezerra, é ele que faz para nós. Se pudermos dar o prato de comida, se pudermos dar o tostão para a compra do pão, é porque não nos fará tanta falta ao bolso. Exemplo em vida dele. Quando a mãe com o filho foi ao seu consultório, no último horário do dia, e ele passa a receita para que ela fosse à farmácia comprar o remédio para o seu filho que estava doente, ela retorna e diz: não tenho dinheiro para comprar remédio. O que faz esse espírito? Encarnado como médico, chamado médico dos pobres. Ele também não tinha. Retira do seu dedo o anel de formatura e dá. Porque para ele não tinha mais sentido aquilo que lhe foi uma honraria e que tantas vezes nós guardamos nos cofres das nossas casas. É um símbolo que mostra o nosso esforço de até ali ter chegado. Nossa conquista é um anel. A conquista dele em vida era o anel que recebeu do Pai, que simbolizava sua trajetória. Naquele momento, o símbolo era a vida. Era o desprendimento que um espírito chega quando alcança sua maturidade. Vida para a mãe comprar o remédio para o seu filho. Neste símbolo, quantas coisas nossas nós não nos desprendemos. E muitas vezes, é o que ele nos ensina no plano espiritual. Alguém precisa de um sorriso nosso. Me tratou mal ontem, ainda estou magoado.
porque a gente se magoa. E a outra pessoa ávida pelo nosso sorriso. A gente vira a cara e faz arte brabo, só se me pedir desculpas. Bem, trocar de calçada, porque nós não vamos com a cara daquela pessoa que vem na nossa direção. Esta expressão, não suporto aquela pessoa. O que nós estamos dando para a vida quando isto se apresenta no nosso coração? O que nós? É como se estivéssemos jogando um balde de material que não tem mais utilidade, que nós chamamos de lixo, orgânico ainda, que cheira bastante, jogar no meio da rua. Porque nós somos produto das nossas atitudes. Não tanto mentais, mas sentimentais. Essas é que nos causam profundas doenças. O espírito, nós em espírito, ele não se deteriora, porque a sua constituição é sublime. Mas os corpos que nós possuímos para fazer a caminhada, esses precisam de uma evolução constante que está diretamente relacionada conosco. Está relacionada conosco, com cada um de nós, com a nossa essência. Se a minha produção mental, que se transfere para o sentimento, produz um tipo de energia que, ao sair através dos nossos centros de força, forem deteriorados, mágoa, raiva e por aí afora, ela vai ao encontro de uma outra energia semelhante. E como os pequenos filetes de água formam o rio e os rios os oceanos, nós encontramos isso tanto no plano espiritual, que está aqui do nosso lado, porque a nossa família espiritual lá vive e nos observa, tanto que interage conosco. Esses pequenos filetes traçam uma linha muito forte da nossa saúde espiritual e, consequentemente, da nossa saúde física. Nós aprendemos, durante os milênios, a devolver a agressão. Jesus conosco diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Até ganharmos a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, e até ganharmos o nosso sentimento em forma de amor. Quando nós combinamos um pouco da harmonia mental com a harmonia do sentimento, somos fortes e imbatíveis. Os grandes vultos, não importando a religião, que se sobressai, eles têm uma imensa dificuldade de odiar ou revidar as agressões que eles sentem, porque eles já compreendem que estão acima daquele patamar. Vivem e respiram outros ares, tanto que a agressão se torna inócua para eles, porque não sintonizam. E se sentem alguma animosidade, procuram. E perguntam: o que está vendo? O que eu fiz, o que te fiz? Se ajustam.
na mesa, nas nossas refeições, entre muitos herdamos um hábito de fazer a prece antes das refeições. Ela tinha um sentido profundo lá atrás, porque se agradecia a Deus pelo alimento. Mas ao sentarmos à mesa, cada um de nós escondendo o seu sentimento, aquela prece adianta? Ao sentarmos à mesa para a refeição, ou ao ingerirmos até um copo, se nós sintonizarmos a nossa mente com o nosso melhor dos sentimentos, o alimento ingerido, mais rico fica ao ingerir. A vida não acontece nos movimentos celulares. A vida acontece nas fibras da alma. O espírito não necessita do corpo ou da alimentação que o corpo ingere. O espírito, ou nós em espírito, nos alimentamos do que nós produzimos em amor, em relação ao próximo. E o próximo necessariamente não precisa ser um ser humano que está à nossa frente. O próximo é aquilo que nós vemos e sentimos. Porque a nossa vida, em essência, ocorre em espírito. Para estarmos aqui, neste momento, há necessidade de mantermos um corpo. Mas não significa que esta seja a nossa residência definitiva. A nossa residência é o universo. Nascemos, vivemos, tornamos a nascer para aprender a amar e descobrirmos que, como filho de Deus, temos o universo a conquistar, mas antes deste universo, o universo que nos cabe conquistar é a nós. Se me perguntar ou se me disserem se é pecado pensar mal ou gritar, etc., etc., não. É extrapolação momentânea de cada um de nós. Mas no segundo seguinte, passado a ira, se ficar uma centelha no nosso coração da nossa atitude anterior, acreditem, foi ferido. Ele foi machucado às fibras da alma, através de seus corpos. A vida, no primeiro momento, convida a cada um de nós retificar aquela atitude através da educação. A avaliação se o que fez, por que fez. Bem, façamos a nossa prece e, na primeira oportunidade, vou ao encontro do ofendido, não importa se ele aceita ou não, e manifesto o meu equívoco, porque nós devemos estar em paz conosco.
nós dissemos assim: meu dia foi bom hoje. Ajudei diversas pessoas. Voltou para casa exausto. Tá certo? Este já consegue sair do seu casulo e ir ao encontro da dor. Leva um pouco d'água e um pedaço de pão para o corpo. O que o Bezerra nos pede, porque diz que já é hora, é levarmos, sim, um pedaço de pão, um pouco d'água, para a alma da outra, deixando lá a esperança e a alegria de viver, mesmo com dores. Porque o sentido da nossa vida, encarnados, é nos descobrir como espírito e como luz. O que nós chamamos de caridade é um favor que aquela pessoa que está recebendo está nos fazendo. E muitas vezes ela se torna objeto de orgulho. Porque sem ela, nós não descobriríamos que a verdadeira caridade é a renúncia. Fez Bezerra dando o anel, que era o final da vida. Porque aí nós deixaremos de fazer a caridade para simplesmente servir. Jesus não veio nos fazer caridade, ele veio nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. E para ser o caminho que cada um de nós é, e o primeiro a trilhar esse caminho somos nós trocamos a caridade por servir. Servir significa levar o alimento a outrem. Porque ele vai descobrir que no momento em que ele faz, e o alimento não é tanto para o corpo físico, mas sim para a alma, ele sabe que o outro lá atrás está fazendo o mesmo com ele, trazendo alimento para a alma dele, em forma de agradecimento do Criador. É isto que justifica a nossa vida em comunidade. No primeiro momento, uns aprendem com os outros, para que no momento seguinte, a própria pessoa aprenda consigo, porque foi assim que Jesus disse: sois luz. Este era o tema proposto para a tarde de hoje, e que possamos agasalhar os nossos corações com paz e alegria, não tendo medo das dificuldades. Elas estão postas não por culpa dos outros, e tampouco por culpa nossa. Elas estão postas por necessidades da nossa evolução. Compreender para servir. O A, o B, o C, o D não presta. Tudo bem. Mas vamos pegar a melhor parte dele e vamos aproveitar. É a alma dele. Então, vamos fazer prece. Pedindo que Deus o abençoe e ilumine, porque esta parte boa bate com a nossa parte boa. E aí o bolo inteiro cresce. Mas toda vez que eu pego um fato
negativo. E em cima dele, o texto comentário negativo significa lixo em cima de lixo. E ninguém gosta do pátio ou da nossa sala com lixo. Tampouco na rua. Mas a nossa estrada da vida é feito de construção exclusivamente nossa e de mais ninguém. Um pouco de cada vez. Façamos a nossa prece de encerramento. Jesus amigo, mais uma vez nós rogamos a tua misericórdia sobre todos nós, tua luz. E que o nosso grande amigo instrutor desta e de inúmeras casas do Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes, abençoado sempre pela luz de Jesus e da nossa Mãe Santíssima Maria, continua a espargir sobre todos o seu amor magnânimo, fortalecendo-nos em nossa caminhada, mostrando sempre o caminho que Jesus nos indicou. Apenas servir. Isto significará a maioridade de cada um de nós em espírito. Graças a Deus que assim seja.